Deveríamos subir ao palco juntos como gêmeos. Ele recebeu aplausos de pé. Eu tive meu nome pronunciado errado e uma fileira vazia ao som de uma música. Tirei meu chapéu de formatura, entreguei para a mamãe e disse, você pode dar este para ele também. Ninguém me seguiu para fora. Meu nome é Craig. Tenho 22 anos. E se você me dissesse há 6 meses que uma cerimônia de formatura seria coisa que finalmente abriria 2 décadas de disfunção familiar como uma pinhata cheia de estilhaços emocionais, eu teria rido. Mas aqui estamos. Aperte o cinto, porque essa história é uma viagem. Eu tenho um irmão gêmeo chamado Colton. Gêmeo idêntico, tecnicamente. Embora, crescendo, você pensaria que éramos de 2 espécies completamente diferentes com base em como nossa família nos tratava. Colton era o sol. Eu era a coisa que por acaso estava perto do sol, ocasionalmente recebendo um pouco de calor ambiente quando ninguém estava prestando atenção. Deixe-me voltar um pouco. Nossos pais são Dali e Charice. Meu pai é diretor regional de vendas de uma empresa de equipamentos agrícolas, e minha mãe administra a recepção de uma clínica odontológica de médio porte. Crescemos em uma casa térrea de 3 quartos nos arredores de Tulsa, Oklahoma. Nada sofisticado. Nada quebrado também. Pelo menos não na superfície. Tínhamos uma vida decente pelos padrões da maioria das pessoas. 2 carros na garagem, um trampolim no quintal, igreja aos domingos quando mamãe se sentia culpada o suficiente, churrascos com os vizinhos no verão, futebol aos sábados no outono. De fora, éramos a definição de uma família normal de Oklahoma. Mas por baixo de toda aquela normalidade havia uma corrente de favoritismo tão forte que poderia alimentar uma usina hidrelétrica. Colton sempre foi o escolhido. O que recebia os aplausos mais altos na liga infantil de beisebol. O que tinha os trabalhos de arte colocados na geladeira enquanto os meus iam para a reciclagem. O que tinha os 2 pais presentes nas reuniões escolares, enquanto as minhas rendiam apenas um bilhete adesivo no balcão dizendo, como foi? Não estou exagerando quando digo que não consigo me lembrar de uma única vez em que minha mãe olhou para nós 2 lado a lado e escolheu prestar atenção em mim primeiro. Nenhuma vez. Nem em aniversários, nem em feriados, nem quando nós 2 pegamos gripe ao mesmo tempo e ela literalmente ficou sentada do lado do quarto de Colton lendo histórias para ele enquanto eu suava sozinho nos meus lençóis. E o pior é que Colton sabia. Ele não era alheio a isso. Ele se apoiava nessa situação. Não de forma cruel quando éramos crianças. Honestamente, ele apenas aceitava o tratamento de realeza como qualquer criança faria. Mas, à medida que crescemos, isso ficou mais deliberado. Ele começou a se posicionar como o gêmeo principal, o que falava primeiro nas conversas, o que nos apresentava pessoas novas dizendo, eu sou Colton, e este é meu irmão Craig. Como se eu fosse um acessório que ele fosse obrigado a trazer junto. Aqui é onde as coisas ficam relevantes. Colton e eu estudamos na Oklahoma State University. A mesma faculdade, cursos diferentes. Ele fez gestão esportiva, eu fiz contabilidade. Nós 2 estávamos prestes a nos formar no mesmo semestre, na primavera de 2026, com nossos diplomas de bacharel. E, pela primeira vez em nossas vidas, iríamos atravessar o mesmo palco no mesmo dia, diante da mesma plateia. Eu pensei que talvez, esse seria o grande nivelador. 2 diplomas, mesmo peso, mesma conquista. Ninguém poderia distorcer essa. Eu estava errado, obviamente. Cerca de 3 meses antes da formatura, nossa mãe criou um grupo da família inteira, tias, tios, avós, primos, todo mundo. O assunto do grupo era, o grande dia de Colton. Não o grande dia dos gêmeos. Não a formatura de Craig e Colton. Nem mesmo uma celebração genérica de formatura. Apenas de Colton. O nome dele, no singular e possessivo. Fiquei olhando para aquilo por um minuto inteiro, disse a mim mesmo que estava interpretando demais e segui em frente. Clássico Craig. As mensagens começaram a chegar sem parar. Charice estava coordenando reservas em um restaurante para um jantar após a cerimônia em uma churrascaria no centro. Ela estava organizando um painel de fotos para a festa na casa depois. Mandou fazer camisetas personalizadas, e eu quero dizer personalizadas de verdade. Elas diziam, família orgulhosa de Colton Weber, turma de 2026, com a foto de formatura dele estampada nas costas. Ela encomendou 24 delas. Não havia nenhuma versão com meu nome. Não havia nenhuma versão com os nossos 2 nomes. Havia 24 camisetas celebrando um único gêmeo, distribuídas para todos os familiares que estariam presentes. Eu não disse nada. Apenas observei as mensagens chegando. Meu tio Vance respondeu com uma sequência de emojis de fogo. A vovó Lorraine disse que estava explodindo de orgulho. Meu primo Deacon perguntou que horas deveria aparecer. E nenhuma única pessoa, disse, ei, e o Craig? Deixe-me te contar uma coisa sobre ser o gêmeo ignorado. Você desenvolve um 6º sentido para isso. Aprende a reduzir suas expectativas antecipadamente para que a decepção não doa tanto. Treina a si mesmo para sorrir quando alguém te chama pelo nome do seu irmão. Aprende a ocupar menos espaço, falar mais baixo, precisar de menos. Mas existe um limite. Existe uma linha em que o instinto de autopreservação que você constrói começa a corroer, e você percebe que não está mais se protegendo. Está apenas desaparecendo. Eu cheguei a essa linha na noite em que dirigi até a casa dos meus pais para deixar um jogo de chaves reserva que minha mãe havia pedido, e vi a faixa.
Ela estava estendida na grade da varanda da frente, com quase 2 metros de largura, impressa profissionalmente. Parabéns, Colton, com uma foto ampliada do último ano e o título do curso dele embaixo. As luzes da varanda estavam acesas, iluminando aquilo como um letreiro. Fiquei sentado na garagem por 5 minutos inteiros apenas olhando. Quando entrei, mamãe estava na cozinha arrumando os centros de mesa da festa. Pequenos vasos de vidro com flores azuis e laranjas, as cores da OSU. Cada um tinha uma etiqueta dizendo, Colton Weber, bacharel em gestão esportiva, 2026. Coloquei as chaves no balcão e disse, o mais casualmente que consegui, ficaram ótimos. Tem algum deles para mim também? Ela nem levantou os olhos. Apenas disse, querido, vamos tirar muitas fotos suas também. Não se preocupe. Foi isso. Esse foi o tamanho do meu reconhecimento. Vamos tirar muitas fotos suas também. Como se eu fosse um convidado no evento de outra pessoa que talvez acabasse aparecendo ao fundo de uma boa foto. Dirigi para casa naquela noite e fiquei sentado no estacionamento do meu apartamento, com o motor desligado, por quase 20 minutos. Eu não estava chorando. Não estava com raiva, ainda não. Eu estava apenas fazendo as contas. 22 anos sendo o segundo. 22 anos aceitando educadamente as migalhas de uma mesa que eu também ajudei a construir. E, dali a 2 semanas, eu atravessaria um palco diante de 300 pessoas, e a única sessão que estaria aplaudindo vestiria o rosto de outro homem estampado no peito. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Colton. Não uma ligação, uma mensagem. Dizia, ei, mano, a mamãe disse que você passou lá. Valeu pelas chaves. E outra coisa, vou fazer um discurso na cerimônia. O departamento me indicou. Muito irado, né? Respondi, isso é incrível, cara. Parabéns. E então fiquei ali olhando para o celular, e algo muito silencioso mudou dentro de mim. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo mais estrutural do que isso. Como se uma parede de sustentação dentro do meu peito tivesse simplesmente decidido que não queria mais suportar peso. Abri a página da formatura da universidade e confirmei o horário da minha cerimônia. Confirmei que meu nome estava na lista. Confirmei meu lugar. E então fiz algo que nunca havia feito em 22 anos sendo Craig Weber, o outro gêmeo. Comecei a fazer um plano. Nada dramático. Nada vingativo. Apenas um plano que, pela primeira vez, era totalmente centrado em mim. Faltando 2 semanas, a faixa já estava pendurada, as camisetas já estavam impressas, o restaurante já estava reservado, e ninguém fazia ideia de que o gêmeo quieto finalmente tinha deixado de ser quieto por dentro. As 2 semanas antes da formatura passaram rápido. Rápido demais para que minha família percebesse o que eu estava fazendo, que era exatamente a intenção. Deixe-me preparar o cenário. O discurso de Colton para o departamento era um grande acontecimento. O curso de gestão esportiva o havia escolhido como orador dos estudantes, o que significava que ele teria 3 minutos no púlpito antes da entrega dos diplomas. Mamãe tratou isso como se ele tivesse sido convidado para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela me ligou 4 vezes naquela semana, e todas as ligações eram sobre o discurso de Colton. Que gravata ele deveria usar? Deveria decorar o discurso ou usar anotações? Eu achava que ele deveria começar com uma piada. Respondi tudo certo. Ele definitivamente deveria decorar. Uma piada funcionaria muito bem. A gravata azul marinho. Fui prestativo. Fui solidário. Fui o personagem de fundo perfeito. E desempenhei esse papel com precisão cirúrgica, porque eu precisava que todos estivessem confortáveis. Precisava que estivessem relaxados e sem desconfiar de nada. Enquanto isso, eu fazia meus próprios movimentos. Primeiro, entrei em contato com 3 pessoas. Meu melhor amigo desde o primeiro ano da faculdade, um cara chamado Ement, que foi meu colega de quarto por 2 semestres e entendia minha situação familiar melhor do que qualquer outra pessoa. Minha namorada havia 14 meses, Sloan, que tinha visto o favoritismo acontecer em tempo real em todos os jantares de família dos quais participou. E meu orientador acadêmico, Dr. Toliver, que havia escrito uma carta de recomendação tão elogiosa que quase me fez chorar quando a li. Aqui está o que ninguém da minha família sabia. Enquanto Colton era indicado para um discurso de 3 minutos do departamento, eu estava construindo, em silêncio, algo significativamente maior. Eu me formei summa cum laude, o primeiro da turma de contabilidade. Minha média geral era de 3,94. Concluí 2 estágios, um em uma empresa regional de contabilidade e outro no escritório da Controladoria do Estado. E recebi o prêmio Dawson Ardrov, a maior honraria acadêmica concedida pela Faculdade de Administração a um formando. Apenas um estudante recebe esse prêmio por ano. E esse estudante atravessaria o palco dali a 2 semanas enquanto sua família vestia camisetas com o nome de outra pessoa. Eu não tinha contado nada disso aos meus pais. Nem sobre a média. Nem sobre o prêmio. Nem sobre os estágios. Nada. E eu sei o que você está pensando. Por quê? Por que você não contou? Porque eu tentei. Tentei durante 4 anos. Toda vez que eu mencionava uma nota ou uma conquista, a conversa mudava de assunto em menos de 30 segundos. Que ótimo, querido. A propósito, você soube que o Colton chegou à final do campeonato universitário de rugby? Toda santa vez. Então parei de oferecer essas informações. E nenhuma única pessoa da minha família pensou em perguntar.
O Dr. Toliveira havia me contado que eu seria reconhecido individualmente durante a cerimônia. O vencedor do prêmio Dawson Hardrove é chamado ao palco separadamente, aperta a mão do diretor da faculdade e recebe o prêmio diante de toda a turma de formandos. É um momento de verdade. E minha família veria isso acontecer, tivesse planejado ou não. Mas aqui é que as coisas ficaram afiadas. Na manhã da formatura, fui cedo para a casa dos meus pais, porque Charice insistiu que toda a família fosse junta. Entrei e a casa parecia um museu de Colton Weber. Havia balões na sala de estar, um bolo sobre o balcão com o nome dele escrito em glacê azul, e uma pilha daquelas camisetas personalizadas sobre a mesa da sala de jantar, pronta para ser distribuída. Papai estava ajustando a gola da camisa diante do espelho do corredor. Ele me viu e disse: "Pronto para hoje, filho?" Assenti e respondi: "Sim, pai. Estou pronto." Ele sorriu, deu um tapinha no meu ombro e disse: "Seu irmão está nervoso por causa do discurso. Vai lá dizer que ele vai arrasar." Subi e encontrei Colton andando de um lado para o outro no quarto. Ele segurava cartões de anotação e ensaiava as palavras em silêncio. Quando me viu, pareceu aliviado. "Craig, graças a Deus. Lê isso", e me disse: "O final está meloso demais." Li e estava bom. Aquele tipo de discurso motivacional genérico sobre correr atrás dos sonhos e nunca desistir. Disse que estava ótimo e que o público iria adorar. Ele olhou para mim e falou: "Valeu, cara. Sério. Eu sei que hoje é um grande dia para nós dois." E por um instante eu quase acreditei que ele falava sério. Quase. Mas então ele acrescentou: "A mamãe contratou o fotógrafo para as minhas coisas logo depois. Então tenta não ir muito longe, para eles conseguirem tirar algumas fotos com nós dois." As minhas coisas. O fotógrafo era para as coisas dele. Eu tinha sido convidado a ficar por perto, caso precisassem de um figurante. Sorri e respondi: eu não perderia por nada. A cerimônia foi no centro de convenções da cidade. Quando chegamos, a família inteira já estava reunida no saguão. Mais de 20 pessoas. Todas usando aquelas camisetas personalizadas por baixo dos casacos. A vovó Lorraine ainda tinha colado pedrinhas brilhantes na dela. O tio Vance a usava por dentro da calça social, como se fosse roupa de trabalho. Meu primo Deacon, de quem eu realmente gostava, era o único que parecia um pouco desconfortável. Ele me chamou de lado e disse baixinho: "Cara, pelo que vale, acho que esse negócio das camisetas é meio errado." Olhei para ele e respondi: "Eu agradeço, Deck." E eu falava sério. Mas eu já não precisava mais da simpatia dele. Eu precisava de mais ou menos 90 minutos. A cerimônia começou. Colton e eu nos sentamos em setores diferentes, já que pertencíamos a faculdades diferentes. Eu estava cercado por colegas dos cursos de contabilidade e finanças. Pessoas que sabiam exatamente quem eu era e tudo o que eu havia conquistado. Meu amigo Ement estava 2 fileiras atrás de mim. Sloan estava na plateia, exatamente atrás da área reservada aos professores. Exatamente onde eu havia pedido que ela se sentasse. O discurso de Colton aconteceu logo no início da programação. Ele subiu ao púlpito, ajustou o microfone e fez seus 3 minutos de discurso como um profissional. Dou a ele esse mérito. Ele era carismático, confiante, e o público adorou. Quando terminou, a sessão onde minha família estava explodiu em aplausos. Uma ovação de pé. As camisetas personalizadas apareceram debaixo dos casacos como um flash mob perfeitamente coordenado. Mais de 20 pessoas ficaram de pé, aplaudindo, acenando, levantando celulares. Colton sorriu e fez um pequeno aceno do palco. Aquele era o momento dele, e ele o viveu por completo. Então começou a entrega dos diplomas. Ela aconteceu por faculdade, em ordem alfabética. A faculdade de administração veio antes da faculdade de educação, então a minha turma foi chamada primeiro. Quando chamaram meu nome, o mestre de cerimônias o pronunciou errado. Craig Weber. Não Weber. Weber. Uma coisa pequena, claro, mas atingiu como um corte de papel sobre uma queimadura de sol. Enquanto atravessava o palco, olhei para a seção onde minha família estava e vi exatamente o que esperava. Mamãe estava olhando para o celular. Papai conversava com o tio Vance. A vovó Lorraine ajustava a alça da bolsa. Nenhuma única pessoa estava olhando para mim. A fileira vazia não era literal, mas era exatamente assim que parecia. 24 pessoas. Todas com camisetas iguais. E nem um único par de olhos voltado para mim enquanto eu recebia meu diploma. Ement aplaudiu do lugar dele. Sloan levantou sozinha na seção onde estava e gritou tão alto que a garota ao lado dela se assustou. O Dr. Toliver, sentado com os professores, me lançou um aceno de cabeça e um sorriso discreto. Aquelas 3 pessoas me enxergaram. Minha família, não. Mas a cerimônia ainda não tinha acabado. E o que veio em seguida era algo para o qual ninguém da seção G, fileira 12, estava preparado. O diretor voltou ao microfone e disse: "Antes de continuarmos, temos um reconhecimento especial. Todos os anos, a Spears School of Business concede o prêmio Dawson Hardrove ao formando que demonstrou o mais alto desempenho acadêmico, excelência profissional e dedicação à comunidade universitária." Eu me levantei, ajustei minha beca e caminhei até o palco pela 2ª vez naquela manhã. Desta vez, sozinho. Desta vez, pelo meu nome. Desta vez, com o auditório inteiro olhando. E foi nesse momento que minha mãe finalmente levantou os olhos do celular.
O diretor pronunciou meu nome completo ao microfone, claro como um sino dessa vez. Craig Allen Weber. Sem erro de pronúncia. Sem hesitação. Ele mencionou minha média. Meus estágios. A indicação do corpo docente. E o fato de que eu era o primeiro estudante em 4 anos a receber o prêmio por decisão unânime da comissão. Os aplausos da sessão da Faculdade de Administração foram imediatos e intensos. Porque aquelas eram as minhas pessoas. As que se sentaram ao meu lado nos seminários de legislação tributária e me viram passar noites inteiras estudando na biblioteca. Elas sabiam. Atravessei o palco, apertei a mão do diretor, recebi a placa de homenagem e me virei para o público. Não olhei para a seção da minha família. Olhei para a Sloan. Ela estava de pé, com as 2 mãos cobrindo a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ementa havia se levantado na fileira dele e aplaudia com as mãos erguidas acima da cabeça, como se eu tivesse marcado o touchdown da vitória. O Dr. Toliver estava radiante. E, na seção G, fileira 12, 24 pessoas usando camisetas iguais com o nome de Colton Weber permaneciam sentadas em completo silêncio. Eu conseguia sentir isso sem sequer olhar. Aquele silêncio específico que acontece quando as pessoas percebem que foram desmascaradas. Voltei ao meu lugar. A cerimônia continuou. Colton recebeu o diploma cerca de 40 minutos depois, e a sessão da família voltou a ganhar vida. Mas agora era diferente. Mais contida. Constrangida. Como se comemorar em alto volume de repente tivesse se tornado inadequado e eles não conseguissem entender exatamente o motivo. Quando a cerimônia terminou e os formandos começaram a sair, eu não fui ao ponto de encontro da família. Fui direto para o saguão, encontrei Sloan e a abracei por uns 30 segundos sem dizer uma palavra. Ementa apareceu 1 minuto depois e disse: "Cara, essa foi a coisa mais satisfatória que eu já presenciei em um prédio público." Eu ri. A primeira risada verdadeira que dava em semanas. E nós 3 caminhamos em direção à saída. Foi então que mamãe apareceu. Ela atravessou a multidão rapidamente. Papai vinha alguns passos atrás. Colton seguia logo depois, ainda com o cabelo na cabeça e uma expressão de confusão no rosto. "Craig, espera. Aonde você vai?" "Temos reserva no restaurante daqui a 1 hora." Eu parei e me virei. Estava calmo. Ensaiara aquele momento centenas de vezes na minha cabeça. Mas não. Precisei do ensaio. A calma era verdadeira. Levei a mão até a cabeça, tirei meu capelo de formatura e o estendi para ela. Ela olhou para ele como se eu estivesse lhe entregando uma granada. "O que você está fazendo?" perguntou. "Você pode dar este para o Colton também." Respondi. "Acrescente à coleção." Ela piscou, confusa. "Craig, do que você está falando?" "Vamos. Precisamos tirar fotos." "Não. Vocês precisam tirar fotos do Colton. Afinal, é disso que hoje se trata, não é? O grande dia do Colton." Foi isso que dizia o grupo da família. Foi isso que dizia nas camisetas. Foi isso que dizia a faixa na varanda. Eu sou apenas o irmão que, por coincidência, também se formou no mesmo dia. Papai deu um passo à frente com aquela voz controlada de pai que ele usa quando acha que uma situação pode ser resolvida apenas pelo tom. "Filho, você está fazendo uma cena. Vamos ao restaurante e conversamos sobre isso depois." "Eu não estou fazendo uma cena, pai. Estou apenas indo embora." Na verdade, isso é exatamente o oposto de fazer uma cena. Então Colton falou: "Craig, qual é, cara? Não faz isso. Hoje foi incrível para nós dois." Olhei para ele. "Colton, você sabia que eu me formei summa cum laude?" Ele hesitou. "Quer dizer, eu sabia que você tinha ido bem. Você sabia que eu ganhei o prêmio Dawson Hardrove? Aquele que o diretor acabou de me entregar na frente de 3.000 pessoas." Ele mudou o peso do corpo de um pé para o outro. "Eu vi, sim. Foi muito legal. Você sabia disso antes de hoje?" Silêncio. "Ninguém sabia," eu disse. "Por que ninguém perguntou?" Em 4 anos de faculdade, nenhuma única pessoa desta família me fez uma única pergunta importante sobre meus estudos. Nem sobre minha média. Nem sobre meus estágios. Nem sobre meus planos de carreira. Nada. E tudo bem. Sinceramente, eu já fiz as pazes com isso. Mas eu não vou sentar em um restaurante com 24 pessoas usando seu rosto estampado na camiseta e fingir que hoje foi sobre nós dois. Por que não foi? Nunca seria. O rosto da mamãe passou por umas 6 expressões diferentes durante aquele discurso. E finalmente parou na de quem estava magoada. "Craig, isso é muito injusto. Nós temos orgulho de você. Sempre tivemos orgulho de você. Então por que vocês não olharam para mim quando atravessei o palco?" Ela abriu a boca. E nenhuma palavra saiu. Porque não havia uma boa resposta. Ela não tinha olhado. Ela sabia que não tinha olhado. E o fato de eu também saber significava que a mentira que ela estava prestes a contar não tinha onde se apoiar. Virei-me para Sloan, que estava alguns passos atrás, de braços cruzados e com uma expressão capaz de cortar vidro. "Vamos almoçar." Olhei para Ement. "Você vem?" "Já estou procurando os cardápios." Respondeu ele, levantando o celular. Saí do saguão do centro de convenções sem olhar para trás. Ninguém me seguiu. Nem mamãe. Nem papai. Nem Colton. Nem a vovó Lorraine. Nem o tio Vance. Nem uma única das 24 pessoas usando camisetas iguais.
A porta de vidro se fechou atrás de mim, e fiquei parado na calçada por cerca de 3 segundos, apenas respirando. O sol de Oklahoma bateu no meu rosto, e percebi que minhas mãos estavam completamente firmes. Sem tremores. Sem as mãos balançando por causa da adrenalina. Apenas tranquilidade. Atravessei o estacionamento e, pela primeira vez em 22 anos, o espaço vazio atrás de mim não parecia rejeição. Parecia uma escolha. Sloan dirigiu. Ement foi no banco do passageiro e colocou a música alta de propósito, exatamente do jeito que eu precisava. Acabamos em uma pequena churrascaria perto do campus, daquelas com rolos de papel toalha sobre a mesa e chá doce servido em potes de vidro. Pedi um prato de peito bovino defumado e comi tudo sem olhar o celular uma única vez. As mensagens começaram a chegar por volta das 2 horas da tarde. Primeiro mamãe, depois papai, depois Colton, depois a vovó Lorraine, depois o tio Vance. Todas eram uma variação do mesmo tema. Você nos envergonhou. Você estragou o dia. Você precisa pedir desculpas. Era para ser uma celebração em família. Repare na forma como eles colocavam a situação. Eu estraguei o dia. Eu os envergonhei. Não era, desculpe por termos ignorado você. Nem, deveríamos ter feito melhor. Era apenas uma avalanche de pessoas que me viram ir embora e decidiram que o problema era eu ter ido embora, não o fato de terem me dado todos os motivos para isso. Não respondi a nenhuma delas. Nem naquele dia. Nem naquela noite. Voltei para o meu apartamento, coloquei a placa de homenagem sobre a mesa e fiquei sentado em silêncio. Sloan ficou comigo, mas me deu espaço, e essa é uma das coisas que eu amo nela. Ela sabe quando preciso da presença dela sem precisar conversar. Por volta das 9 horas daquela noite, chegou mais uma mensagem. Essa era do Deacon. Dizia: Ei, cara, só quero que você saiba que fui pesquisar. Esse negócio do prêmio Dawson Ardrov é realmente muito importante. Tenho orgulho de você e sinto muito pelo que aconteceu hoje. Por tudo. Respondi: valeu, Deck. Isso significa mais do que você imagina. E eu queria dizer cada palavra. Em uma família com mais de 20 pessoas, exatamente uma delas teve o trabalho de pesquisar no Google para descobrir o que eu havia conquistado. Essa proporção diz tudo. Depois desliguei o celular, abri o notebook e comecei a fazer algo que provavelmente deveria ter feito anos antes. Comecei a documentar tudo. Não por raiva. Não por rancor. Mas pela percepção muito clara e muito tranquila de que as pessoas que deveriam me amar da mesma forma nunca tiveram a intenção de fazer isso. E a única pessoa que algum dia protegeria os interesses de Craig Weber seria o próprio Craig Weber. O que encontrei naqueles arquivos ao longo das 72 horas seguintes fez o desprezo na formatura parecer apenas um aquecimento. Então, acontece o seguinte. Quando você é estudante de contabilidade, tem uma média quase perfeita e 2 estágios no currículo, desenvolve um conjunto muito específico de habilidades. Aprende a ler documentos financeiros como outras pessoas leem romances, procurando furos na história. E quando você volta esse olhar para a própria família, os furos não apenas aparecem. Eles gritam. Tudo começou com uma pergunta que eu nunca tinha pensado em fazer antes. Para onde foi o meu dinheiro? Deixe-me explicar. Quando Colton e eu completamos 18 anos, nosso avô por parte de pai, Lloyd Weber, faleceu. O vovô Lloyd era da velha guarda. Passou a vida inteira trabalhando como pecuarista perto de Pavusca. Ele não era rico pelos padrões das grandes cidades, mas tinha terras e economias. E havia criado um fundo fiduciário para cada um dos netos. Partes iguais. Eu sabia disso desde pequeno porque o vovô Lloyd sempre nos contava todo dia de ação de graças. Cada um de vocês vai ter uma coisinha esperando quando tiver idade suficiente para saber cuidar dela. Ele dizia isso piscando o olho, como se fosse o melhor segredo do mundo. Quando completamos 18 anos, papai nos disse que os fundos haviam sido distribuídos. Colton recebeu dele cerca de $48 mil, que usou para comprar uma caminhonete, quitar algumas dívidas do cartão de crédito e dar entrada em um apartamento melhor. Perguntei ao papai sobre o meu, e ele respondeu: nós colocamos o seu em um fundo familiar para educação, para ajudar a pagar sua faculdade. Aceitei aquilo sem questionar, porque tinha 18 anos e confiava no meu pai. Não fiz perguntas. Não pedi documentos. Apenas concordei e segui em frente. 4 anos depois, sentado no meu apartamento, 3 dias após a formatura, reuni todos os registros financeiros aos quais eu tinha acesso e comecei a cruzar as informações. O que encontrei fez meu estômago despencar. Minha faculdade havia sido paga por uma combinação de bolsas acadêmicas e auxílio estudantil federal. Todo semestre eu me inscrevia para todas as bolsas e auxílios disponíveis. E, somando a Pell Grant, a Oklahoma Tuition Aid Grant e 3 bolsas de mérito diferentes, meus custos diretos com a mensalidade durante os 4 anos foram inferiores a $6 mil. Eu tinha os comprovantes. Porque sou o tipo de pessoa que guarda todas as cartas de concessão de auxílio financeiro em uma pasta devidamente identificada. Então, para onde foram os $48 mil do fundo deixado pelo vovô Lloyd? Liguei para a administradora do fundo, um pequeno escritório de advocacia em Bartlesville que havia cuidado do espólio do vovô Lloyd. A mulher com quem falei foi cautelosa no início, mas, depois que confirmei minha identidade e provei que eu era um dos beneficiários nomeados, ela abriu o processo. O fundo havia sido totalmente liberado quando completei 18 anos. O cheque foi emitido em nome de Dali Weber como responsável legal, acompanhado de um formulário de autorização assinado com o meu nome.
Pedi que ela me enviasse uma cópia desse formulário. Quando chegou ao meu e-mail 1 hora depois, fiquei olhando para ele por muito tempo. A assinatura na linha onde dizia beneficiário não era minha. Nem chegava perto. Alguém havia assinado meu nome com um rabisco solto e apressado que não tinha absolutamente nada a ver com a minha assinatura. Abri o formulário da minha carteira de motorista, preenchido naquele mesmo ano, para comparar. Era como dia e noite. Meu pai havia falsificado minha assinatura, recebido meus $48.000, me dito que o dinheiro tinha sido usado para pagar a faculdade e ficado com tudo. Enquanto eu trabalhava em empregos de meio período e vivia de macarrão instantâneo para pagar minhas despesas, o dinheiro do meu próprio fundo fiduciário desaparecia no meio dos gastos de outra pessoa. Não liguei para meu pai. Não liguei para minha mãe. Nem liguei para Colton, embora uma parte sombria de mim se perguntasse se ele sabia. Em vez disso, liguei para alguém que realmente poderia me ajudar. Um advogado chamado Arlan Goss. Arlan havia sido indicado pelo Dr. Tolliver, cujo cunhado trabalhava com direito sucessório. Encontrei Arlan no escritório dele na manhã seguinte. Era um pequeno escritório na zona sul de Tulsa, com cheiro de carpete velho e café forte. Ele tinha pouco mais de 50 anos, era direto, imperturbável e tinha o tipo de rosto que sugeria já ter ouvido histórias piores do que a minha antes mesmo do café da manhã. Expliquei tudo. O fundo fiduciário. A assinatura falsificada. Os registros da faculdade. A discrepância. Arlan olhou o formulário de autorização por cerca de 10 segundos, colocou-o sobre a mesa e disse: "Isso é falsificação e apropriação indevida da distribuição de um fundo fiduciário pertencente a um menor de idade. Seu pai cometeu um crime." Fiquei alguns instantes processando aquela palavra. Crime. Meu pai. O homem que me levou no meu primeiro dia de faculdade. O homem que bateu no meu ombro na manhã da formatura e me disse para tranquilizar meu irmão por causa do discurso. Um criminoso. Arlan continuou. Disse que eu tinha várias opções: mover uma ação civil para recuperar o dinheiro, apresentar uma reclamação formal à Divisão de Supervisão de Fundos Fiduciários da Ordem dos Advogados de Oklahoma ou, se eu quisesse partir para a medida mais extrema, encaminhar uma denúncia criminal ao promotor do distrito por falsificação e desvio de dinheiro. Ele recomendou começar pela via civil e usar a possibilidade de uma ação criminal como forma de pressão, caso meu pai escolhesse não cooperar. Eu disse para ele preparar tudo. Toda a documentação da ação civil, uma notificação formal de cobrança e um rascunho do encaminhamento para a esfera criminal. Eu queria o arsenal completo, mesmo que nunca precisasse usar tudo. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei em 2 frentes. A primeira era a preparação jurídica com Arlan. Ele contratou um perito em análise documental para comparar minhas assinaturas conhecidas com a assinatura do formulário do fundo fiduciário. O laudo foi definitivo. A assinatura da autorização era incompatível com a minha caligrafia em 16 das 20 características mensuráveis. Na opinião profissional do perito, ela quase certamente havia sido feita por outra pessoa. A segunda frente era agir como se tudo estivesse completamente normal. E preciso que você entenda o quanto isso foi difícil. Todo jantar de domingo. Toda conversa no grupo da família. Toda ligação casual da mamãe perguntando se eu já tinha cortado o cabelo. Eu respondia como o mesmo Craig tranquilo e agradável que eles sempre conheceram. Perguntava sobre a busca de emprego do Colton. Elogiava os novos vasos do jardim da mamãe. Ajudava o papai a resolver problemas no notebook pelo telefone. Eu era o filho perfeito. E nenhum deles suspeitava que uma notificação extrajudicial com o nome deles estava dentro de uma pasta parda sobre a mesa de Arlan Goss, pronta para ser enviada. Sloan sabia de tudo. Ela foi quem se sentou ao meu lado no escritório de Arlan e fez anotações. Ement. Conhecia a maior parte da história. Deacon, o único membro da família em quem eu confiava, sabia que havia algo errado, mas eu ainda não tinha contado os detalhes. Queria manter as mãos dele limpas até estar pronto. A notificação ficou pronta em uma terça-feira à tarde. Arlan me ligou e a leu por telefone. Era objetiva, profissional e devastadora. Identificava a liberação do fundo fiduciário, a autorização falsificada, os registros da faculdade comprovando que o dinheiro jamais fora usado na minha educação e exigia a restituição integral dos $48.000, acrescidos dos juros acumulados, totalizando aproximadamente $57.200, no prazo de 30 dias. Caso não houvesse pagamento, seria ajuizada uma ação civil e as provas da falsificação seriam encaminhadas ao promotor do condado de Tulsa. "Quer que eu envie?" perguntou Arlan. Respirei fundo. Pensei na faixa na varanda. Nas camisetas. No meu nome pronunciado errado. Nos olhares vazios da seção G. Pensei no Craig de 18 anos confiando no pai ao fazer uma pergunta simples e recebendo uma mentira igualmente simples como resposta. Envie. A carta chegou à casa dos meus pais em uma quinta-feira de manhã. Sei exatamente o horário da entrega porque, às 11h47 daquela manhã, meu celular acendeu com uma ligação de Dali Weber. Deixei tocar. Depois tocou de novo. Em seguida veio uma mensagem da mamãe com apenas 3 palavras. "Ligue para nós agora." Coloquei o celular no silencioso, virei-o com a tela para baixo sobre a mesa e voltei a estudar para o exame de CPA. A tempestade tinha chegado. E eu estava pronto para ela. O que eu não esperava era a mensagem de voz que meu pai deixou às 12h15. A voz dele não estava zangada. Era algo pior. Estava assustada. E pessoas assustadas, eu estava prestes a descobrir, fazem coisas incrivelmente desesperadas.
A mensagem de voz do papai durava 43 segundos. Ouvi 2 vezes, porque algumas coisas precisam ser escutadas mais de uma vez para que você acredite. A voz começou firme. O mesmo tom controlado de Dali Weber que ele usava ao vender equipamentos para um pecuarista desconfiado. Mas, no final, rachou como concreto antigo. Craig, aqui é seu pai. Recebi uma correspondência hoje que preciso discutir com você com urgência. Não sei com quem você andou conversando nem que tipo de conselho recebeu, mas isso é um assunto de família e precisa continuar dentro da família. Você vai me ligar de volta hoje. Não amanhã. Hoje. A expressão que ficou na minha cabeça foi assunto de família. Ele tinha roubado $48.000 do próprio filho, falsificado uma assinatura para fazer isso, e seu primeiro instinto foi tratar aquilo como uma conversa de mesa de jantar. Isso me disse tudo sobre como as coisas aconteceriam se eu aceitasse jogar conforme as regras dele. Então eu não aceitei. Liguei para Arlan e contei sobre a ligação. Ele respondeu, ótimo. Isso significa que a carta chegou. Não retorne a ligação. Não responda a nenhum deles. Deixe o prazo de 30 dias correr e deixe que ele fique convivendo com isso. Esse era o plano. Mas minha família não sabe esperar. 3 dias depois que a carta chegou, Colton apareceu no meu apartamento. Sem aviso. Sem mensagem. Apenas bateu a porta às 7 horas da noite. Abri. E lá estava ele, ainda com a roupa do trabalho. Seu rosto tinha aquela expressão específica que eu tinha visto milhares de vezes enquanto crescia. A expressão que dizia que a mamãe o tinha enviado para resolver alguma coisa. Posso entrar? Perguntou. Afastei-me da porta. Ele entrou, olhou em volta do apartamento como se estivesse fazendo um inventário e se sentou no sofá sem ser convidado. Sloan estava no quarto. Pude ouvi-la ficar em silêncio. Craig, que diabos está acontecendo? Perguntou. A mamãe está chorando há 3 dias. O papai não consegue dormir. Eles receberam uma carta de um advogado dizendo que você está ameaçando mandar prender o papai. Prender, não. Investigar. Juridicamente, existe diferença. Não faz isso. Não usa essa voz de contador metido a esperto comigo. Fala comigo como seu irmão. Sentei-me de frente para ele. Certo. Quando fizemos 18 anos e o fundo do vovô Lloyd foi distribuído, o papai me disse que a minha parte tinha ido para um fundo familiar de educação. Não foi. Minha faculdade foi paga por bolsas e auxílios. Os $48.000 foram entregues ao papai usando uma assinatura falsificada e foram parar em algum lugar que não era minha educação. Isso não é uma acusação. É um fato documentado. Colton permaneceu em silêncio por um longo momento. Mais tempo do que eu esperava. Então disse algo que me atingiu de um jeito diferente. Eu sei. 2 palavras. Secas. Sem emoção. Apenas uma confissão disfarçada de afirmação. Você sabe exatamente o que? Perguntei. Eu sei sobre o fundo. O papai me contou há cerca de 2 anos, quando pedi dinheiro para pagar o depósito de garantia de um apartamento. Ele disse que o fundo da família tinha sido usado para consertos na casa e para a caminhonete do Colton. Ele se interrompeu. Minha caminhonete. Deixei aquilo assentar. Parte da minha herança tinha sido usada para comprar a caminhonete do meu irmão. A mesma caminhonete que Colton dirigiu até meu apartamento para me convencer a deixar tudo para lá. E você não achou que deveria me contar. Ele é nosso pai, Craig. Ele é um ladrão, Colton. Alguém que cometeu falsificação contra o próprio filho. Isso não é um desentendimento de família. É um crime. Colton se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O que você quer? A mamãe e o papai vão dar um jeito de devolver o dinheiro. Podemos resolver isso sem advogados. Não é só por causa do dinheiro. Eu disse. Isso é porque ninguém nesta família jamais me tratou como alguém importante o bastante para merecer honestidade. Nem sobre o fundo. Nem sobre a formatura. Nem sobre coisa nenhuma. Você recebeu uma ovação de pé e 24 camisetas iguais. Eu tive meu nome pronunciado errado e uma fileira vazia. E agora descubro que minha herança ajudou a pagar sua caminhonete e a reforma da cozinha da mamãe. Colton não teve resposta para aquilo. Apenas ficou sentado, com a mandíbula cerrada, olhando para o chão. Depois de 1 minuto, levantou-se e disse, vou falar com o papai. Diga para ele conversar com o Arlan. Ele sabe. Colton foi embora. Fechei a porta atrás dele. Encostei as costas nela e soltei o ar. Sloan saiu do quarto, sentou-se ao meu lado no chão e segurou minha mão sem dizer uma palavra. Essa mulher é uma fortaleza. O prazo de 30 dias da notificação extrajudicial terminou em uma quarta-feira. Papai não pagou. Não ligou para Arlan. Em vez disso, enviou-me uma carta escrita à mão, com 6 páginas, explicando que o dinheiro havia sido emprestado para despesas da família e que processar o próprio pai era algo que eu jamais conseguiria desfazer. Nessa última parte, ele tinha razão. Não dá para desfazer. Esse é justamente o ponto. Arlan entrou com a ação civil na quinta-feira. Weber contra Weber, Tribunal Distrital do Condado de Tulsa. Apropriação fraudulenta, falsificação e violação do dever fiduciário. Junto com a ação, ele encaminhou ao gabinete do promotor o laudo pericial de grafoscopia e os registros da minha faculdade para análise. As consequências foram imediatas e espetaculares. Mamãe me ligou 11 vezes em um único dia. Não atendi.
Papai tentou uma abordagem diferente e ligou para Sloan, o que foi um erro catastrófico de cálculo, porque Sloan respondeu, no tom mais educado possível, que toda a comunicação deveria ser feita por intermédio dos advogados e que esperava que ele tivesse uma boa noite. O tio Vance deixou uma mensagem de voz me chamando de ingrato. O homem que vestiu uma camiseta com o rosto do meu irmão, enquanto ignorava completamente minha existência, tinha opiniões muito fortes sobre gratidão. O único membro da família que não entrou na onda foi Deacon. Na manhã seguinte ao ajuizamento da ação, ele me mandou uma mensagem. Não conheço todos os detalhes, mas sei que você não faria isso sem um motivo. Estou do seu lado. Deacon é a única pessoa daquela árvore genealógica que pretendo manter na minha vida. Alguns galhos valem a pena ser preservados. O processo civil andou mais rápido do que eu esperava. Papai contratou um advogado chamado Pruitt, que parecia especializado em mandar e-mails cheios de ameaças e perder a firmeza durante os depoimentos. A defesa inicial de Pruitt era que a utilização do dinheiro do fundo fiduciário havia sido uma decisão financeira legítima tomada pelos pais. Esse argumento durou exatamente até Arlan apresentar o laudo do perito grafotécnico durante a primeira audiência de produção de provas. O juiz olhou para as assinaturas comparadas, olhou para Pruitt e perguntou: Doutor, o senhor tem consciência do que seu cliente está pedindo que este tribunal aceite? Pruitt pediu um intervalo. 20 minutos depois, voltou com uma proposta de acordo. Restituição integral dos $48 mil, mais $9.200 de juros acumulados, pagos em 12 parcelas mensais, em troca da retirada do encaminhamento criminal. Arlan olhou para mim. Assenti com a cabeça. Aceitamos. No fim, o gabinete do promotor decidiu não apresentar denúncia criminal, em parte porque o valor estava sendo restituído. Fiquei satisfeito com isso. Eu não precisava ver meu pai algemado. Precisava do meu dinheiro, da minha dignidade e de um rompimento definitivo. A primeira parcela caiu na minha conta 30 dias depois. Depósito direto. Fiquei olhando para a notificação e não senti quase nada. Nem triunfo, nem alívio. Apenas uma silenciosa sensação de equilíbrio. Como um prédio que passou décadas inclinado finalmente voltando à posição correta. Isso foi há 4 meses. Hoje, a situação é esta. Passei no exame de CPA na primeira tentativa. Estou trabalhando em um escritório no centro de Tulsa. É um cargo de nível inicial, mas com um caminho claro de crescimento. E todas as noites volto para um apartamento que pago com o dinheiro que eu mesmo ganho. Sloan e eu fomos morar juntos no mês passado. Ement mora apenas 3 quadras de distância, e ainda jogamos basquete todas as noites de terça-feira no centro comunitário. Minha vida é simples. E é boa. Não falo com meus pais desde que o acordo foi concluído. Nenhum contato. Mamãe ainda manda mensagens de vez em quando. Geralmente alguma versão de "sentimos sua falta". Eu leio. Não respondo. E não sinto culpa por isso. Colton entrou em contato uma vez. Mandou uma mensagem dizendo que esperava que um dia conseguíssemos reconstruir nossa relação. Agradeci o sentimento por trás daquilo. Mas também não respondi. Reconstruir exige uma fundação. E a nossa era feita de papel de seda e favoritismo. A placa do fundo fiduciário enviada pela administradora do espólio do vovô Lloyd ainda tem meu nome. O prêmio Dawson Ardrove continua sobre a minha mesa. E, em algum armário de uma casa térrea nos arredores de Tulsa, existem 24 camisetas personalizadas com o nome do gêmeo errado, acumulando poeira. Naquele dia, tirei meu capelo e o entreguei à minha mãe porque eu estava cansado de fingir gratidão por pessoas que nunca fingiram sequer ter interesse por mim. Fui embora porque ficar significaria concordar, mais uma vez, que eu valia menos. Ninguém veio atrás de mim. E essa costumava ser a parte da história que mais doía. Mas, sinceramente, hoje é a parte pela qual sou mais grato. Porque, quando ninguém vai atrás de você, ninguém pode impedir que você siga em frente. Meu nome é Craig Weber. Formei-me summa cum laude, é a mais alta honraria acadêmica em latim, significando com a maior das honras. Conquistei cada uma das coisas que tenho. E nunca mais vou entregar meu capelo a ninguém.